Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa tarde, boa noite a todos, bom dia. No momento que você estiver me assistindo, a gente sabe que muitas pessoas assistem de manhã, de tarde, de noite, até de madrugada. A gente sabe que tem pessoas que assistem, que não tem tempo. Mas nós estamos aqui mais uma vez para continuar com o nosso estudo, nosso curso, Intercessores de Última Hora. A gente não está orando, a gente pensa, estou falando em intercessão, mas não se ora. Não, nós estamos orando e muito. Na verdade, a gente pode dizer muito pouco, sempre, nunca é demais, nunca é o suficiente a oração. Nós estamos orando, colocando diante de Deus esse trabalho feito com oração, com jejum, consagração a Deus, porque nós sabemos a importância que Ele tem. Eu sei que muitos não entendem, não conhecem, não porque não queiram, porque não dão importância, mas porque não conhecem. Mas nós sabemos a importância que tem para a vida espiritual, começando na nossa vida mesmo, a importância que tem, nós sabemos disso, se nós estamos de pé até hoje, tantos anos servindo a Deus, é porque nós cremos essa palavra. Nossa fé está alicerçada na palavra de Deus, não é em nós mesmos, não é no homem, não é em qualquer outra coisa, a não ser na palavra de Deus, que é a base, que é o alicerce da fé de todo cristão. É o que Jesus deixou para nós. Então, por isso nós sabemos a importância dessa palavra. Que ninguém permanece firme se não tiver um alicerce na palavra de Deus. A nossa fé é sustentada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado naquilo que a gente ensina, que a gente fala. Primeiro, nós temos que viver, nós estamos vivendo, lutando em oração, buscando a presença de Deus para a gente conseguir fazer a obra de Deus e viver aquilo que nós pregamos, porque é isso que Jesus quer, tá? Então é o que a gente procura passar para vocês, e eu já digo, não se preocupe, tudo que a gente está aprendendo, que você tem que decorar, que você tem que saber tudo, não. Isso aí é um curso de preparação, de treinamento, na palavra, no conhecimento. Desde o começo a gente falou sobre isso, para que você, com o tempo, procurando viver, estudando, examinando as escrituras, a partir disso aqui que a gente está ensinando, a tua vida espiritual vai crescer, você vai começar a entender as coisas de Deus, vai começar a entender todo o plano de salvação de Deus, tudo aquilo, o projeto de Deus aqui na Terra com o ser humano, todas as coisas que aconteceram, está tudo nesse curso aqui, que você pode entender desde o começo. E com o tempo, Deus mesmo, o Espírito de Deus vai introduzindo, vai treinando, vai abençoando, vai te dando capacidade e sabedoria para você viver essas coisas. Então, o primeiro passo é nós crer, e se colocar na presença de Deus. Porque se eu não tirar um tempo, antes de começar essa aula, é importante a gente falar. A palavra de Deus diz, que em vão, se Deus não edificar a casa. Eu vou trazer esse versículo, se eu não me engano, eu acredito que é no Salmo 127 que está. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, em vão vigia aquele guarda. Então, tudo nós estamos na nossa vida nas mãos de Deus. E a palavra também fala no Salmo, em Salmo 119, luz para o meu caminho é a tua palavra, Então, tudo, você vai dizer, mas que tanta palavra, é Jesus que falou isso, é a palavra de Deus que fala. Porque a Bíblia para nós é um manual do ser humano. Assim como nós compramos qualquer objeto de eletrodoméstico, qualquer coisa que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa casa, ele tem um manual, e Deus também, o nosso manual é as Escrituras Sagradas. Ali está tudo que o ser humano precisa, emocional, físico, espiritual, tudo. Você pode até duvidar, mas se você for examinar, estudar a palavra de Deus, você vai ver que está tudo ali o que nós precisamos. O resto tudo são coisas que que a gente vai desfrutando aqui com a permissão, com a bênção de Deus.
mas está tudo ali, né? Não precisamos correr de um lado para o outro procurando conhecimento e solução para os nossos problemas, para a nossa vida, porque tudo está dentro da palavra de Deus, né? Quando você conhecer, você vai ver, né, que a vitória completa na nossa vida, aqui nessa terra, está dentro da palavra, nos ensinamentos de Jesus Cristo. E hoje, então, a gente vai continuar no nosso curso. O que eu queria dizer com esse versículo que eu falei, que nós podemos tirar o nosso tempo para todas as coisas que nós quisermos, trabalhar, o que for, Deus não nos impede de fazer. Mas uma coisa que Jesus ensinou, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Por que às vezes muitas pessoas lutam, não conseguem resolver os problemas, não conseguem ter saúde, não conseguem ir para frente nada, porque deixou Deus para trás. Deixou a palavra de Deus. Jesus disse em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, as coisas de Deus, dar um tempo para Deus, um tempo para as coisas de Deus. Por isso que às vezes a gente ora e clama e pede as coisas para Deus e as coisas não acontecem. Por quê? Porque nós não estamos buscando em primeiro lugar. Não é eu que estou dizendo, não é eu que estou exigindo isso. É a palavra de Deus. E por que Deus fala isso? Não é porque Deus é mau, porque Deus é intransigente, é exigente. Ele sabe que é o caminho. Que se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, a sua justiça, a sua obra, a sua palavra, é ali que está o conhecimento. Ali Deus vai nos dirigir a nossa vida. Deus vai dirigir a nossa vida de maneira que em todas as coisas, qualquer situação da nossa vida, nós vamos ter vitória. Seja em qualquer circunstância, que Deus tem saída para todas as coisas. Na palavra dele, que ele cumpre, que é vida. Então, quando nós deixamos essa palavra para trás, então nós vamos bater cabeça, as coisas não vão dar certo. Tem momentos de provação, de luta, de dificuldade que nós enfrentamos, todos temos, mas nós buscando a Deus, a sua palavra, buscando a Deus em primeiro lugar, dando tempo para Deus na nossa vida, todas as coisas vão ter a melhor solução possível, porque Deus vai abrir as portas, Deus vai dar a direção para as nossas vidas. Mas quando nós saímos fora, nós deixamos fora a palavra de Deus, nós não damos importância para o que Deus pensa, para o que Deus quer, o que é melhor, o que não é, será que isso está agradando a Deus ou não? Então, se a gente não pensar nisso, mas nós estamos a Ele, nós estamos indo pela nossa própria conta, por isso às vezes as coisas não dão certo. Então, Jesus falou que é para buscar em primeiro lugar. Então, o que eu digo para vocês? Tira um tempinho. Esse curso, essas palavras que a gente tem aqui não é minha, eu procuro também seguir, né? Eu procuro praticar. Ela não é, mas essa mulher só fala de palavras, só fala disso, dessas coisas. Não é a minha palavra. Quando nós falamos isso, nós estamos falando que Jesus falou demais, que Deus é exigente, não sou eu. É a palavra de Deus. Então, se nós tirarmos um tempo para a palavra, tirar um tempinho, nós podemos assistir o que for na internet, qualquer coisa que for útil, que for bom para nossa edificação, nós devemos assistir. Mas tem coisa que a gente às vezes gasta com tantas outras coisas que não edifica, que não tem sustento espiritual para nós, não tem nada de bom para edificar nossa vida e às vezes nós deixamos uma coisa de Deus de lado. Então, irmãs, se nós fizermos isso, eu já tenho isso aí na minha vida como prioridade. Por isso que eu estou falando para vocês. Muitas vezes eu também não fiz isso, eu trabalho isso, aquilo, a gente vai deixando as coisas de Deus. Né? A gente tem que começar, eu já comecei a mudar isso aí. Já para mim a prioridade é Deus, as coisas de Deus primeiro. E depois todas as coisas se encaixam. Deus vai abençoando, Deus vai renovando as forças, Deus vai dando saúde, dando graça e a gente vai conseguindo fazer as nossas coisas que nós precisamos todos os dias, cumprir com as nossas responsabilidades e nós estamos agradando a Deus também. Mas se nós deixarmos de lado, nós entristecemos a Deus, nós não fizemos caso de Deus e as coisas, nós já começamos a tropeçar. Tá bom? Eu estou falando isso como um conselho, não tem nada, não está dentro do curso isso, mas estou falando isso como uma palavra de Deus para você. Cuida isso. O tempo que nós estamos vivendo não é um tempo fácil, é um tempo muito difícil, que nós precisamos, nunca precisamos tanto de Deus, nós sempre precisamos. Mas nos tempos do fim, a palavra de Deus fala, mas eu não tenho esse versículo aqui agora, e eu não quero ficar folheando, mas que nos últimos tempos viriam tempos trabalhosos, tempos difíceis para as nossas vidas. E tá aí, mas tudo é palavra, não, nós estamos vendo que é assim.
Os tempos estão difíceis, as situações estão difíceis, tem muitas barreiras, muitas coisas. E nós, nesse tempo, nós precisamos muito, mas nós precisamos de Deus. É muito tempos trabalhosos, a palavra de Deus fala. Então nós nunca precisamos tanto de Deus, da sua palavra, do seu Espírito Santo na nossa vida. E nós temos percebido, mas eu digo isso para vocês com tristeza no meu coração. E eu tenho certeza que isso entristece a Deus também. A maioria das pessoas, a gente percebe isso, não estão deixando Deus para terceiro, quarto e último, e quando dão lugar para Deus. E deveria ser o primeiro. Se nós queremos realmente ter vitória na nossa vida, e a vitória maior não é ter sucesso, e ter riqueza, conquistar isso, conquistar aquilo. A maior vitória da nossa vida é nós ter paz no nosso coração. A nossa alma, o nosso espírito está em paz com Deus, em paz com as pessoas, e nós termos a nossa vida na presença de Deus, e estarmos prontos no momento que Deus nos chamar, no momento que nós tivermos que sair dessa terra, que às vezes todos nós se comportamos, né, na maioria das pessoas, como se nós fôssemos viver aqui para sempre. E nós não vamos viver aqui para sempre. Hoje eu estou aqui falando para vocês, amanhã eu posso não estar mais. Então nós temos que estar preparados para isso. Então coloca no teu coração, tira um tempo para Deus. Se você não está fazendo isso, tira um tempo para assistir esses vídeos. Eu estou falando isso, também a gente percebeu nos últimos tempos, eu sei como é que é, tantas coisas acontecendo. A gente tem tantas coisas que a gente está, que no Brasil, principalmente um tempo difícil que nós estamos vivendo, que a gente percebe assim, como nós estamos orando e clamando e pedindo as coisas para Deus, mas por causa da necessidade, por causa do desespero, da angústia, mas às vezes as coisas que Deus quer que nós fizemos, as coisas que Deus quer que a gente coloque em primeiro lugar, isso não está sendo feito. E tudo se torna mais difícil então. A nossa fé é fraca, a nossa esperança diminui, as nossas forças diminuem. Por quê? Porque a gente não está buscando a força aonde nós deveríamos, que é na palavra de Deus, na presença de Deus, que é dele que vem toda a força para nós. Então procura fazer isso. Eu digo isso, que eu procuro fazer isso na minha vida. Eu só estou de pé hoje por causa disso. Também enfrentei muitas coisas na minha vida já. Então, um conselho que eu dou para todos vocês, mas valorize a palavra de Deus. Não é porque eu estou aqui, porque é eu que estou falando. Eu estou falando no dia a dia. Procura ler as Escrituras, examinar as Escrituras. E procura dar um tempo para Deus, colocar a tua vida na presença de Deus todos os dias. Você vai ver a diferença que vai ser a tua vida se você fizer isso, tá bom? Então hoje, né, a gente vai fazer, procuramos não tirar muito tempo, né, do nosso tempo do vídeo. Então a gente está falando, né, ensinando sobre a armadura de Deus. A armadura é uma vestimenta, é uma armadura que a gente veste para poder, por exemplo, numa guerra, eles têm aquela armadura, tem as armas que eles vão usar. Eu já falei um pouco isso no outro vídeo, eu não vou detalhar aqui. Então, existem peças dessa armadura, né? Não é uma coisa que enfia, pronto. Existem peças, cada uma delas serve para alguma coisa. Então, nós vamos ver, ela se compõe, né, de várias peças. E nós, então, vimos na última aula sobre cingindo os vossos lombos com a verdade. A verdade que nós falamos ali é a verdade da palavra de Deus. Se você não assistiu, ainda assiste. Eu sei que tem uns 2, 3 vídeos, últimos 3 ou 4 vídeos que foi. A gente viu poucas pessoas, né, que pelo menos segundo o que eu vejo ali, né, no canal, poucas pessoas visualizando, porque eu sei que tem muita informação, é muita coisa acontecendo. E a nossa natureza humana vai para querer saber as coisas que estão acontecendo, né? Mas eu aconselho, mas procura ler, procura escutar, procura assistir, tira um tempinho para assistir, você vai ver que você vai acrescentar na tua vida e Deus vai te recompensar, para você mesmo vai ter muita força para enfrentar o que está acontecendo e sabe lá o que está por vir, né? Então a verdade, né? Quem não assistiu pode pegar. Tem o fruto do Espírito, os dons espirituais, a importância que tem eles na intercessão, todos esses vídeos. É importante eu falar, aproveitar que a gente tem no assunto, com as pessoas que... Eu tenho uma lista de transmissão, se eu não me engano, está em 50 pessoas mais ou menos, de pessoas que recebem os vídeos, né? E eu não tinha me dado por conta que muitas pessoas que estão nessa lista de transição, eles recebem os vídeos pelo WhatsApp, eu mando naquela lista. Só que assim, muitas dessas pessoas que estão recebendo
Esses vídeos nessa lista de transmissão não estão na lista dos inscritos no canal. Nós temos ali aqueles 45 inscritos, se eu não me engano é 45, mas não são todos os que estão recebendo os vídeos na lista. Esses que eu mando para vocês no WhatsApp, que vocês recebem no WhatsApp, não são todos que estão nessa lista de transmissão que recebem no WhatsApp que estão inscritos no canal. E nós estamos já até fevereiro, eu acredito que a gente vai terminar esse curso aqui. Em janeiro, início de fevereiro a gente está terminando, né? Agora é o desfecho, né? Isso que a gente está falando agora. Então, assim, se você quiser ter esse curso, que nem agora você está acompanhando os vídeos, né? Você recebe os vídeos no WhatsApp, você assiste e pronto. Mas se você quer guardar para você entrar no canal, lá no canal tá todos os vídeos, desde o primeiro até o último vai estar lá desse curso aqui. Então, você que recebe esses vídeos na lista de transmissão, que você recebe direto no WhatsApp, procura ver lá no canal, quando você estiver assistindo o vídeo, está escrito ali, intercessor de última hora, você clica ali onde é que está escrito inscrição, e daí vai aparecer um sininho, você clica em cima do sininho primeiro que fala ali todas, você vai receber todos os vídeos. Por que isso? Porque daí você vai ter todo o curso, os vídeos todos que você não pode assistir, você vai entrar lá e você vai conseguir, você vai ter todo esse curso, vai ficar para você ali. E é gratuito, você não paga nada por isso. Porque eu não posso inscrever vocês, tá? Eu tenho a lista de transmissão que eu mando os vídeos para vocês. Mas quem tem que se inscrever no canal é vocês. Clica ali em inscrição, você se inscreve, né? Daí vai aparecer um sininho, você clica em cima do sininho e tá escrito todas, ali vocês clicam também em todo, no sininho que tá escrito todas, e você vai receber todos os vídeos, igual pelo WhatsApp, mas os outros vídeos, muitas pessoas que não assistiram todos, vai ter tudo no canal. Você entra ali, quando você clica ali naquela partezinha onde está escrito intercessores de última hora, vai dar lá no canal, ali está escrito vídeo, tem outras palavras ali que eu não dá tempo de falar agora ali, mas uma delas é vídeo. Você clica em cima da palavra vídeo, ali vai ter todos os vídeos desse curso, tá bom? Porque quando nós terminar esse vídeo, a gente vai começar a fazer outras coisas. Então, para nós ter uma ideia de quantas pessoas estão assistindo, de quantas pessoas nós temos, para você que recebe na lista de transmissão, você entra ali e se inscreve também, ali, né, se inscreve no canal, você não paga nada por isso, eu também não tenho que pagar nada, mas você ajuda o canal a crescer, ele vai crescer e mais pessoas vão poder assistir, porque esse curso é gratuito, todos cristãos, nós temos muitas pessoas, né, nem sei quantos por cento tem, pessoas que gostariam de assistir, né, que trabalham com intercessão, que gostam de intercessão, mas nunca fizeram curso sobre intercessão, tá? Esse curso é inédito, Deus deu para mim fazer. Deus me deu para elaborar e para mim passar para vocês. Eu sei de muitas pessoas que estão anos na igreja e que trabalham com intercessão e estão assistindo esses vídeos e nunca fizeram um curso como esse. Nem sei se tem, né? Só sei que esse aqui Deus deu para mim fazer. Então faça isso, Deus vai te abençoar e se inscreva ali. Então você vai ajudar o canal a crescer e você vai estar demonstrando gratidão a Deus pelo conhecimento que você está recebendo. Porque isso é uma força muito, você não tem ideia, não porque a palavra não é minha, a palavra de Deus é uma força muito grande na tua vida espiritual que você vai receber. Desde o começo ali, mesmo quem nem conhece nada da Bíblia ainda, você vai ter aqui um curso assim de capacitação muito grande para qualquer trabalho que você quiser fazer na igreja, você vai estar preparado também. Tá bom, irmãos? Faça isso então, inscreva-se ali. Dá o teu comentário, ali está escrito comentário, também clica em cima da palavra comentário e você pode dizer um amém, o que você sentiu, o que você gostou, se você não gostou, da onde você é, qual cidade você. Nós temos de várias cidades aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil também, de que cidade você é, para a gente ter uma ideia. A gente está praticamente no final do curso, eu nunca falei direto sobre isso do jeito que eu estou falando hoje. Então ali nos comentários coloca alguma coisa, da onde você é, se você está gostando. E principalmente ali no joinha, no gostei, isso tudo ajuda o canal. Se você tá gostando, tá edificando a tua vida, faça isso, que você tá ajudando a nós, né, para nós continuar com o canal e também ajudando outras pessoas a conhecer, tá bom? Então agora a gente vai dar uma introdução
né? A gente vai continuar na segunda peça da armadura de Deus, que é a couraça da justiça. A primeira peça é cingir vossos lombos com a verdade, que nós falamos é a verdade, né, de Jesus Cristo, né? Tudo você entra lá, você vai ver na aula anterior, porque senão eu vou repetir, vai gastar tempo aqui. E a segunda peça, que é importantíssima também, é a couraça da justiça. Então, por que essa couraça da justiça? Não é a nossa justiça, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa justa, isso tudo é bom, é certo? Eu sou uma pessoa justa, eu procuro fazer justiça com as pessoas, não gosto de injustiça, procuro, né, ser uma pessoa honesta, justa, decente, isso tudo é uma coisa que todos nós devemos ser, mas não é essa justiça, não é essa justiça que é a couraça, que é a nossa couraça. Então nós vamos ver o que é essa couraça da justiça para nós aqui. Muitos versículos a gente já examinou, né, durante o nosso estudo. Nós vamos ver então, em primeiro lugar, da onde nós vamos começar. O que Jesus fez? A gente vai ver no livro de Mateus, no Evangelho segundo São Mateus, ali no versículo 3, versículo 13. Ali é onde fala sobre o batismo de Jesus Cristo. O que ele falou para João Batista? É essa justiça ali que nós queremos falar, é essa justiça que é a nossa couraça, né? que nos guarda de ser atingidos. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o batizou. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então aqui Jesus explica por que Jesus se batizou. A justiça de Deus foi o começo. Jesus não precisava ser batizado porque ele não tinha pecado. Mas ele fez, ele mostrou para nós, ele foi. João Batista até nem queria batizar ele, porque ele disse: eu preciso ser batizado por ti. Ele sabia que Jesus era maior do que ele, né? Mas Jesus disse: não, importa cumprir toda a justiça. E essa justiça, mas é a justiça que Jesus fez por nós. Então nessa armadura a gente vai falar bastante sobre isso. Então isso está em Efésios, né, que fala a segunda peça da armadura é a couraça da justiça. Vamos ver ali Efésios, lá na carta do apóstolo Paulo aos Éfesos. Efésios 6, ali diz assim: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Olha o que nós falamos no começo aqui: dias difíceis, dias maus. E depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo vossos lombos com a verdade, que é a primeira peça, vestindo-vos da couraça da justiça. Quer dizer, nós sabemos, irmãos, que essa justiça que Jesus cumpriu, foi por nós que ele cumpriu. Então, a justiça que nós não podíamos cumprir, nós não tinha como cumprir essa justiça. Ele morreu na cruz, ele foi batizado, demonstrando no batismo, né, o sepultamento, ele simbolizou ali, né, aquilo que ele fez primeiro, aquilo que nós devemos fazer para ter a justiça. Então, que é o sacrifício de Jesus. Nós não poderíamos, não adiantava nós querer, que nem a gente já falou na última aula, eu não vou repetir, não temos condições, nós somos todos pecadores diante de Deus, por causa de Adão e Eva. O pecado já está no ser humano, nós já nascemos pecadores, a criatura caída, tudo isso você já sabe, não tinha como reverter isso, o ser humano jamais poderia reverter isso. Deus usou, então não tinha anjo, não tinha nada maior do que Jesus Cristo, que a única coisa, o único ser que podia vir redimir a nossa alma, de novo trazer o homem, depois daquela queda de Adão e Eva, que eles pecaram contra Deus, e teria que ter um sacrifício
de justiça para nós alcançar o perdão dos nossos pecados. Jesus veio, ele cumpriu, quer dizer, que nem eu falei, era para nós morrer na cruz, era para nós ter todo esse sofrimento que Jesus fez, que Jesus passou era para nós, mas ele veio e cumpriu o nosso lugar. Então ele é a nossa justiça, o que ele fez por nós é a nossa justiça. Não é a nossa justiça, não é eu ser bom, eu ser uma pessoa justa, não é dessa justiça que aqui fala. É a justiça, então nós temos que vestir a couraça da justiça na nossa vida, tendo essa justiça, aceitar essa justiça que Jesus fez por nós. Na cruz do Calvário, ele cumpriu aquilo que nós não podíamos cumprir, ele cumpriu aquela lei. Você sabe aqueles 10 mandamentos que Deus deu lá no início, antes dos 10 mandamentos não tinha, eles viviam conforme os pensamentos, eles não tinham, depois da queda de Adão e Eva, o homem ficou sujeito, eles não tinham um norte, eles não tinham uma direção, e muitas coisas até que Deus mandou, então eles não sabiam, né? Muita coisa eu não posso explicar aqui, mas tem ali, a gente vai ver ainda aqui nesses versículos também, ainda na próxima peça da armadura. E veio os 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos ali, Deus só queria mostrar qual era a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, aonde o ser humano tinha que andar. Mas como ninguém conseguiu, Deus já sabia que era simplesmente para ser um freio para o ser humano naquela época, e vale até hoje para nós. Mas mesmo assim nós já sabemos que é errado, sabemos o que é os mandamentos de Deus, eles também sabiam a partir dali dos 10 mandamentos, mas eles não conseguiam cumprir, ser humano nenhum consegue cumprir os mandamentos como Deus exige. Por quê, irmãos? Por causa da criatura caída, sempre a mesma coisa, por causa do pecado que entrou no nosso ser, através de Satanás, que ele pecou primeiro, ele foi expulso do céu e ele implantou o pecado no ser humano, a desobediência, a rebeldia, o pecado no ser humano, e aquilo ficou. Então o mal do nosso coração, da nossa vida é o pecado que já foi semeado, e Jesus teve que fazer tudo isso para arrancar isso do ser humano, para purificar o ser humano de novo. Então ele veio, ele cumpriu toda a justiça, ele obedeceu todos esses mandamentos, cumpriu tudo por nós. E depois, então, agora, porque ele fez, ele passou por tudo, então essa é a nossa couraça da justiça. Eu sou justificado por Cristo, porque ele cumpriu a justiça que eu não podia cumprir. Nós estaríamos para sempre debaixo do jugo do pecado, de Satanás. Ele ia poder fazer com nós o que ele queria, mas Jesus veio e resgatou nossa alma. A gente já falou muito sobre isso. Você vai dizer, mas que coisa, eu já sei. Irmãos, é porque Deus nos ama e nós também amamos vocês. A gente sabe que esse é o fundamento. Se nós não crer na justiça de Deus através de Cristo, na verdade, primeiro a verdade sobre isso, que é o cingir dos nossos lombos, e depois se apossar dessa couraça da justiça que Jesus cumpriu por nós. Isso é uma armadura contra o mal. Você sabe, a armadura é para se defender e para atacar. E nós vamos ver as armas ainda que nós podemos atacar. Isso nós vamos chegar lá ainda. E aqui tem a nossa justiça, sem nós termos a verdade cingida nos nossos lombos, sem crer nessa justiça que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele comprou, teria que ser pago um preço. Alguém precisava redimir o ser humano. Porque Deus é santo, mas o céu não entra pecado. Por isso Deus expulsou Satanás de lado, expulsou Lúcifer, se transformou em adversário de Deus, e ele contaminou o ser humano. Então jamais o ser humano poderia habitar o céu. Entende isso? Jamais qualquer ser humano poderia entrar no céu, habitar o céu de novo, de jeito nenhum. Nem o Jardim do Éden, porque Deus expulsou Adão e Eva de lá. Então, para nós poder ter direito a essa bênção de novo, de nós entrar no reino de Deus e entrar e voltar a esse Éden, que vai ser muito maior, muito melhor do que esse que Adão e Eva habitou, porque vai ser purificado.
Então nós vamos poder tirar. Isso Jesus teve que pagar esse preço. E porque, mas Deus é tão mau, Deus é tão exigente, por que tinha que acontecer isso? Por que Jesus tinha que morrer? Irmãos, Deus é santo. O homem foi a mesma coisa que eu tenho uma peça de roupa branquinha aqui, branquinha. E essa roupa se manchou, ela foi suja de uma forma que não tem como limpar. E eu vou querer misturar aquela roupa branca, imunda, no meio dentro de um roupeiro, numa cesta de roupa branca, limpinha. É isso que nós somos para Deus. Jesus, essa mancha teve que ser tirada. Esse pecado, essa imundícia teve que ser tirado de nós. E isso só se purifica, é o sangue que purifica de todo pecado. Embora é sangue, na verdade o sangue até mancha, mas o sangue de Jesus Cristo, ele purifica de todo pecado. Então, por isso que Jesus morreu. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer nessa verdade. Eu tenho que me apossar dessa justiça. E quando que eu me aposto dessa justiça? Quando eu faço o que Jesus fez primeiro, o batismo nas águas, ali nós cumprimos a justiça. Jesus já fez o sacrifício, Jesus já morreu, e quando ele foi se batizar, era um símbolo já da morte dele, da nossa morte também, quando nós fomos batizados nas águas, irmãos. Quando nós somos colocados nas águas, o nosso eu, o nosso corpo é sepultado ali espiritualmente para Deus, aquela velha criatura pecadora, manchada, que não tinha mais jeito não podia mais entrar no reino de Deus. Ela é sepultada, ela levanta dali uma nova criatura. Quando a pessoa é levantada da água, ela levanta para Deus, ela está nova, limpa, purificada, e se é de todo o coração. Não é só ir tomar um banho na água, não é só tomar um banho na piscina, no rio, é um arrependimento profundo e sincero. Então eu creio que deu para entender o que a gente está falando sobre o batismo, o que significa o batismo, o perdão dos nossos pecados. E quando nós descemos as águas do batismo, quando nós estamos ali, você vai dizer, mas eu não gosto, eu não quero, como é que eu vou me batizar? É Jesus que falou, né? Quem somos nós para achar que nós não precisamos? Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade para entender, às vezes tem a família e tudo mais, a gente entende isso, mas isso aí é uma decisão pessoal de cada pessoa. Ninguém vai poder chegar, não, tu tem que ir, tu tem que te batizar, porque não é assim que funciona. Tá? Eu não gosto dessas coisas forçadas. É uma coisa que Deus está escrito. Eu estou falando aqui para vocês, mas o que está escrito na palavra de Deus. E deixar bem claro, essa justiça, a couraça da justiça, a couraça é uma proteção para nós. Assim como cingir os lombos da verdade, é como uma capa que a gente bota por cima. A verdade de Deus, essa couraça da justiça é uma couraça que nos defende do quê? Ninguém pode nos acusar, Satanás não pode mais nos acusar. Nós estamos redimidos, nós estamos absolvidos diante de Deus. Esse pecado, tudo que aconteceu, que Adão e Eva fizeram e que nós já nascemos com isso, ser retirado de nós. Entende? Essa justiça que Jesus fez, isso nós estamos limpos desse pecado. O pecado que Adão e Eva cometeu, que veio como uma semente, já que eles plantaram, como nós já nascemos assim, em pecado, então aquilo é tirado de nós. Não existe outro meio, é somente a justiça que Jesus cumpriu lá na cruz do Calvário, quando ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ele verteu seu sangue por nós. É essa justiça que ele cumpriu diante de Deus, é aquilo ali, mas que vai nos absolver, essa é a justiça que Deus quer. Então nós não precisamos ir para a cruz, nós não precisamos morrer na cruz, não precisamos sofrer tudo que Jesus sofreu, porque ele já fez. Então o mínimo, irmãos, o mínimo que nós podemos fazer é agora, já que Jesus já fez tudo, ele deu tudo prontinho. Eu só tenho que crer, aceitar que eu sou pecador, que eu preciso ser limpo, ser purificado desses pecados. Então eu creio nessa palavra, eu cumpro a justiça de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que se arrepender dos nossos pecados e confessar, e nós seremos perdoados. Então, mas eu fui batizado quando eu era pequeno. Mas eu pergunto para você se lembra dos pecados que você tinha quando você era nenê? Nós já nascemos com pecado, né? Mas nós não temos consciência dele. Nós nascemos como uma marca do pecado de Adão e Eva, mas nós não temos consciência disso. Nós estamos na dispensação da consciência, da inocência. Então nós não temos consciência disso. Mas no momento que nós vamos crescendo, por isso que o batismo não pode ser feito antes dos 10, 12 anos. A criança tem que saber, ela tem que conhecer essa verdade. Todos nós, mesmo que você nasceu
num lar evangélico, que você é filho de pastor até mesmo. Você tem que entender essas coisas que eu estou falando aqui. A pessoa tem que entender, tem que crer nisso, ir de livre, espontânea vontade, e dizer, não, eu quero também cumprir a justiça que Deus exige, que Deus quer, porque eu também quero ter minha salvação garantida. Não é porque é filho de pastor, porque é filho de alguém da igreja ou alguém que tem fé que eu estou salvo. Não, eu tenho que cumprir a justiça. Quando a criança parte deste mundo, irmãs, inocente, na pureza, que a gente, infelizmente, a gente sabe o que acontece, ela não tem consciência desse pecado, ela está salva, entende? Ela já está salva, ela não precisa de batismo. O que é feito com a criança, a gente já falou sobre isso, ela é apresentada diante de Deus. Mas o batismo é arrependimento de pecado. A criança não sabe o que é certo e o que é errado, ela não sabe, ela não tem consciência do pecado. Então, quando ela fica grande, quando ela está ali 10, 12 anos, que ela começa a entender as coisas, ali ela vai ter que aprender essas coisas. Não tem só porque é filho de um cristão, porque está na igreja desde pequenininho, que ela vai lá, que ela está salva por isso. Não, ela vai também ter que aprender isso aqui, entender, e ela vai se batizar também. Então, ela vai ter a justiça cumprida também na vida dela, tá bom? Mas essa é a couraça da justiça. Isso é uma proteção para nós. Nós estamos limpos, purificados dos nossos pecados, e qualquer coisa que nós pecar e errar daqui para frente, nós temos, né, Jesus, o nosso advogado, a palavra de Deus diz que nós pedimos perdão e Ele nos perdoa também. Nós temos o perdão garantido dos nossos pecados, né? Mas nós temos que procurar viver agradando a Deus longe do pecado. Mas se porventura alguém pecar, a palavra de Deus fala, temos um advogado diante de Deus, que é Jesus, tá? Que é outro assunto, não vou entrar aqui agora. Mas então, fique bem guardado. E o que acontece? Por que ela é uma couraça? Porque Satanás, quando olhar para nós e quiser nos atingir, nos condenar, porque tu era isso, porque tu era aquilo, porque as pessoas, né, muitas vezes acusam, e Satanás usa pessoas para acusar, tu não é nada, tu é isso, tu é aquilo, porque tu fez isso, fez aquilo. Não, nós temos uma couraça, esses dardos não vão atingir a nossa alma, o nosso espírito, porque nós já fomos redimidos. Essa marca já saiu de nós, entende? Nós já estamos limpos, e nós não podemos, sem essa justiça, não é a nossa justiça. Tem um outro versículo que eu tenho aqui anotado, mas não vai dar tempo de ler, que a Bíblia chama que a nossa justiça que nós achamos, eu não preciso de batismo, eu não preciso cumprir isso aí, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que faz tudo certinho. A Bíblia chama isso, mas você pode ficar até triste comigo, mas a palavra de Deus chama isso de trapo de imundícia. Isso aí não é justiça para Deus. Tudo que nós fizer para nós ficar livre dos nossos pecados e se apresentar diante de Deus, para Deus nos receber, não adianta, é a justiça que Jesus fez. Por isso ela se torna a couraça, uma peça da nossa armadura, a couraça da justiça que Jesus fez. Então é isso que é, né, a justiça que Jesus fez. Satanás vai olhar para nós, qualquer coisa, ele vai ver que nós somos lavados por Jesus. Nós já pertencemos a Cristo. Ele não pode mais nos atingir. Não, nós não temos mais condenação sobre nós, mas nós temos que procurar continuar na presença de Deus. Não adianta a gente dizer, eu cumpri a justiça, me batizei, agora é tudo maravilhoso, eu não preciso mais cuidar, vivo do jeito que eu quiser. Não, nós temos que continuar na nossa caminhada todo dia, na presença de Deus. É que nem a criança que nasce, tem que continuar sendo alimentada, tem que continuar sendo limpinha, alimentada, cuidada, e Deus faz isso conosco, mas nós temos que se colocar na presença dele e aceitar isso, tá bom? Então hoje a gente fica por aqui nessa aula, foi um pouquinho comprido, né, mas era necessário. A couraça da justiça, você precisa dessa peça também da armadura, para você estar livre de todo mal que vem do maligno, de todo pecado. Tudo que você quer vencer na tua vida, que você faz errado, que já estragou a tua vida, a única maneira de você vencer e ser livre disso é ter essa armadura, essa couraça da justiça também junto com a verdade. Tá bom? Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Então até a nossa próxima aula. Amém.